Agora o 9º capítulo é a lição da raiva. Em um hospital do meio-oeste, uma enfermeira na sala de emergência recebeu um aviso informando que 5 pessoas estavam seguindo para lá. A situação, que já estava tensa, ficou ainda mais complicada quando ela soube que um dos feridos era o seu marido. Os outros pertenciam a uma família que ela não conhecia. Apesar dos médicos e dos enfermeiros terem feito todo o possível para salvá-las, as cinco pessoas morreram. O que as matou? Um prédio que desabou? Um acidente de ônibus? Um assalto à mão armada? Um incêndio? Nada disso. Foi a raiva que as matou. Um carro vinha tentando ultrapassar um outro em uma estrada estreita. Nenhum dos motoristas dava passagem ao outro. Lado a lado deles avançaram em disparada, disputando a primeira posição, alimentados pela raiva. Os dois só viram o terceiro carro, que vinha na direção oposta, quando já era tarde demais. O marido da enfermeira era um dos motoristas dominado pela raiva. Os 2 homens que competiam na ultrapassagem nunca tinham se visto antes. Não havia nenhum motivo para que tivessem raiva um do outro, mas foram dominados pela fúria, apenas porque um queria ultrapassar o outro. 3 famílias foram devastadas por esse trágico acidente causado pela raiva, que algumas autoridades acreditam ser hoje em dia a causa principal dos acidentes nas estradas norte-americanas. Todos nós já vivemos situações parecidas em que sentimos muita raiva, mas por sorte, pouco de nós sofremos consequências tão extremas. O sentimento de raiva ante determinadas situações é inevitável, mas precisamos aprender a expressá-la de uma maneira saudável para poder controlá-la antes que ela nos domine. A raiva é uma emoção natural que, no estado normal, deveria levar alguns segundos para se exteriorizar. Por um exemplo, se alguém for à fila do cinema em que estamos, é natural que fiquemos com raiva da pessoa. Se reconhecêssemos a nossa raiva e procurássemos expressar nossa discordância de uma forma firme e tranquila, provavelmente a raiva passaria e ficaríamos bem. Os problemas surgem quando explodimos manifestando a nossa raiva de uma maneira inadequada ou quando a reprimimos deixando que se acumule. A raiva reprimida não evapora simplesmente, ela se transforma em uma questão inacabada. Se deixamos de lidar com o pouco da raiva que várias situações suscitam, a raiva vai crescendo até explodir no lugar errado e por uma razão desproporcional à que causou. Aqueles 2 motoristas estavam tão saturados da raiva antiga que, quando se encontraram, ela explodiu. Em poucos segundos, os 2 estouraram como vulcões. Notamos que temos raiva acumulada quando, apesar das pessoas que nos magoaram assumirem a responsabilidade por suas ações e se desculparem, não conseguimos perdoá-las. Se, apesar das desculpas, continuamos com raiva, trata-se de um sentimento antigo e ele pode vir à tona repetidamente de maneiras diferentes e inesperadas. Muitas pessoas foram criadas em família em que qualquer manifestação de raiva era censurada. Outras vêm de família nas quais até mesmo os problemas mais corriqueiros provocavam explosões de raiva. É difícil encontrar alguém que saiba lidar com equilíbrio com essa emoção natural que é a raiva. Em vez de pararmos para reconhecer que estamos com raiva e escolher livremente o que fazer com ela, nós a censuramos, a negamos ou a manifestamos onde não devemos e de forma inadequada. É importante saber, a raiva é uma reação normal, que pode ser muito útil no lugar e na hora certa e na proporção adequada. Estudos demonstraram repetidamente que os pacientes que expressavam sua raiva vivem mais tempo. Não sabemos se isso se deve ao fato deles desabafarem seus sentimentos ou de exigirem melhores cuidados, mas sabemos que a raiva gera ação e contribui para controlar o mundo à nossa volta. Ela também nos ajuda a estabelecer limites apropriados em nossa vida. Desde que não seja inadequada, violenta ou abusiva, a raiva pode ser uma reação proveitosa e saudável. Refrear a raiva é eliminar um dos importantes sistemas de aviso do corpo. A raiva nos adverte que estamos sendo feridos ou que nossas necessidades não estão sendo atendidas
E nesse sentido pode ser uma reação normal e saudável diante de muitas situações. Por outro lado, ela pode ser como a culpa, um indício de que algo não está em sintonia com as nossas crenças. A raiva ocasional, externada em reações a situações perniciosas, é saudável. Aliás, qualquer sentimento é normal. O que fazemos ou deixamos de fazer movidos por nossos sentimentos é que causa problemas. Frequentemente, temos tanto medo da nossa raiva e a negamos com tal profundidade que deixamos de ter consciência dela. A raiva é apenas um sentimento que deve ser vivenciado e não julgado. Como todos os sentimentos, a raiva é uma forma de comunicação que nos traz uma mensagem. Infelizmente, muitos de nós não ouvimos a mensagem da raiva. Com frequência, resistimos em identificá-la. Quando perguntamos às pessoas que estão com raiva, o que você está sentindo? Elas começam a responder dizendo, eu acho. Esta é uma resposta racional a uma pergunta emocional. Ela vem da mente, não das nossas entranhas. Precisamos entrar em contato com os sentimentos em nosso corpo. Às vezes, para se darem conta de que estão sentindo, as pessoas fecham os olhos e colocam uma das mãos sobre o estômago. Este simples movimento as ajuda a entrar em contato com o sentimento, provavelmente porque ele se reflete no corpo. Estamos tão acostumados a ser dominados pela mente, como muitas vezes você começa uma frase com eu acho em vez de eu sinto. A raiva nos diz que deixamos de lidar com a nossa mágoa. À medida que acumulamos mágoas e não lidamos com elas, a raiva cresce. E pode crescer de tal forma que dá a sensação de fazer parte de nós. Principiamos a nos ver como pessoas mais. A raiva torna-se parte da nossa identidade. Precisamos fazer todo um trabalho para descobrir a origem de tanta raiva acumulada para libertá-la e retomar nosso verdadeiro eu. Além de ficar com raiva dos outros, ficamos com raiva de nós mesmos por causa do que fizemos ou deixamos de fazer. Ficamos com raiva quando sentimos que ao tentar agradar os outros, traímos a nós mesmos e aos nossos sentimentos. Ficamos com raiva quando deixamos de atender às nossas necessidades e carências. Ficamos muitas vezes com raiva dos outros e por não darem o que achamos que merecemos, sem nos darmos conta de que estamos com raiva de nós mesmos, porque não nos fizemos respeitar e por não exigirmos os nossos direitos. Quando voltamos a raiva para dentro de nós, ela com frequência se expressa através de sentimentos de depressão ou culpa. Essa raiva interna distorce o passado e a nossa visão da realidade atual, criando os piores fantasmas. Se não reconhecermos e trabalharmos a raiva acumulada, ela prejudicará nossos relacionamentos, não apenas com os outros, mas também com nós mesmos. Agora tem um trecho do David Killer. Barry Barrington Perkins, mulher do falecido ator Anthony Perkins, é uma das mulheres mais atraentes que conheço. A sua combinação de graça, estilo e calor humano nos deixa imediatamente à vontade. No entanto, debaixo dessa aparência suave há muita dor. Felizmente, ela tem tido coragem de enfrentar a raiva que vive sobre a superfície. Ela não tinha falado sobre isso publicamente, mas quando eu contei que estava escrevendo outro livro, Barry declarou, quero compartilhar o que eu sinto com você, porque acho que poderá ajudar outras pessoas. E ela falou, cada pessoa lida com a dor de um jeito diferente. O mais importante é falar a respeito dela e descobrir maneiras de trazer a raiva à tona. Muitas pessoas nos dizem, procure superar ou controle a sua raiva, mas elas não passaram pelo que passamos. Como vivi a experiência, estou em condições de afirmar que superar a dor e controlar a raiva é uma das coisas mais difíceis que podemos fazer na vida. Depois que Tony morreu de AIDS, tive que me esforçar para entender que eu sentia muita raiva e precisava aprender a lidar com ela. Sentia raiva porque não havia ninguém para me ajudar e acabar de criar as crianças. Sentia raiva porque eu tinha que enfrentar as coisas sozinha. Hoje percebo que estava com raiva do Tony por ter nos deixado. Mas levou tempo para eu identificar as razões da minha raiva. Eu percebi apenas que estava com raiva e não sabia por quê.
Compreendi que eu descarregava a raiva nos outros e em mim mesma. Um dia espero me livrar dela completamente, mas sei que isso exige um trabalho constante. Tenho escrito muitas cartas para Tony, falando do meu ressentimento e da minha raiva. É uma forma de desabafar e de direcionar a raiva para a pessoa que a causou. Também descobri como é importante lembrar tudo que a pessoa tinha de bom e o amor que sentimos por ela para poder equilibrar a raiva. Depois que Tony morreu, fiquei abalada e confusa. Reprimi a raiva e ela se transformou em depressão. Eu o amava muito e não queria culpá-lo de nada, mas é difícil evitar isso. Aprendi muitas lições sobre a raiva. Descobri que eu nunca entrava em contato com esse sentimento. Quase todos os casais sentem raiva um do outro de vez em quando, mas nós evitávamos as discussões coléricas porque as censurávamos. Não queríamos dizer coisas desagradáveis que pudessem magoar o outro e por isso engolíamos muitos ressentimentos. Contornávamos o assunto que causavam raiva sem nos dar conta de que ela acumulava dentro de nós. Mas é difícil perdoar quando você não aceita que está com raiva e procura lidar com ela. Hoje eu tenho certeza de uma coisa: quanto mais raiva conseguimos reconhecer em nós, mais somos capazes de lidar bem com ela, de perdoar e sermos perdoados.